Oiê, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como fazer a semeadura em bandejas. É bem simples, mas são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença na hora do replantio. Bom, o primeiro passo é a gente fazer a escolha da nossa semente, né? O que a gente vai semear, né? O que a gente quer cultivar, para a gente definir até o recipiente, qual o tipo de bandeja, né? Eu tenho aqui duas opções. Tem essas bandejinhas que a gente compra em casas agropecuárias de plástico. É plástico, mas ela tem uma vantagem porque eu posso reutilizar muitas vezes, né? Nesse caso aqui eu já replantei várias mudinhas, já semeei, já retirei, né? Já cortei ela, deixei ela menorzinha para uma quantidade menor de sementes. Então ela tem essa vantagem, então eu posso reaproveitar várias vezes. Ou eu também posso montar, né? Fazer a minha própria bandejinha. Essa aqui é de caixinha de ovo. Eu peguei uma caixa de ovo normal, ó, e cortei, né? Aqui no caso eu cortei e fiz a minha sementeirazinha. Nesse caso aqui, a gente precisa optar por sementes que vão germinar mais rapidamente, porque se eu coloco uma semente que vai demorar até 10 dias, 11 dias, algumas sementes demoram, por exemplo, a salsa demora um pouco mais para germinar, então ela vai acabar apodrecendo, né, antes dela estar num ponto ideal para a gente colocar no chão. Por que optar, né, por semear em bandejas? É uma forma da gente cuidar melhor, né, das nossas plantinhas, né, bebezinhas, né, porque aqui elas são muito frágeis ainda, então a gente precisa ter um cuidado com a irrigação, né, com a temperatura, né, a gente não pode colocar no sol. Então a gente faz essa opção de semear em bandejinhas algumas espécies, né, que precisa de um cuidadozinho maior para a gente colocar para o chão, para a gente realmente ter sucesso aí no nosso plantio. Mas eu também posso optar por semear diretamente. Algumas espécies, como cenoura, por exemplo. Cenoura a gente não faz, né? A gente opta por semear diretamente no chão, né? Porque ali ela já vai se desenvolver, já vai, porque a gente fazendo um replantio muitas vezes não dá certo. Então, o primeiro passo é a gente fazer a escolha da nossa semente. Qual espécie eu vou cultivar? E um detalhe bem importante também é a gente buscar sementes que tenha aqui no seu envelope indicação de que é livre de química, que é livre de agrotóxicos, livre de transgênicos. Então eu vou ter uma opção de uma semente com mais qualidade, né? Uma semente, quanto mais orgânica, melhor. Se eu não encontrar essas sementes, eu também posso semear e depois eu ter um produto, ter uma planta natural, sem agrotóxicos, porque eu vou estar cuidando dela de uma maneira orgânica. Mas se eu conseguir sementes sem tratamento químico, já é, né, um bom caminho aí. Bom, o primeiro passo, então, escolher as bandejinhas, né, e escolher as sementes. Eu separei aqui duas sementes para a gente fazer aqui a nossa prática hoje, para eu semear, para mostrar para vocês. Sementes de melissa, da erva cidreira, né? Muita gente conhece como erva cidreira de folha, mas é a Melissa officinalis, né? Essa plantinha aqui, ela dá uma folhinha toda cheia de nervurinhas, deliciosa, maravilhosa para a gente fazer um chá, né? Uma infusão relaxante, para insônia também, é bem legal. E aí escolhi também o orégano, né? Nosso maravilhoso orégano, tá aqui a sementinha de orégano. Então eu vou fazer a semeadura para mostrar para vocês dessas duas espécies, melissa e orégano. Então, o primeiro passo, pegando aqui a minha bandejinha, eu separei aqui nesse vidro um substrato, né? O que é esse material bem levinho, né? É uma terrinha, que é um material que foi transformado, né? Olha só, é bem soltinho, bem leve, ideal para as nossas sementes. Isso aqui eu comprei numa casa de agropecuária, mas a gente pode também produzir o nosso substrato a partir de restos de folhas, restos de galhos, né, que vão se decompondo, né? Então eu posso fazer também o próprio substrato, né? Esse aqui ele veio pronto, né? Ele é um material leve que não tem nutrientes para as nossas plantas, mas ele dá a condição ideal para ela germinar. Então eu vou pegar o meu substrato aqui orgânico, né?
E vou completar aqui a minha bandejinha. Ele tá um pouquinho úmido, isso é ótimo. A gente já semear num substrato mais úmido, né? Olha só, elas estão completinhas aqui. Então, eu posso, antes de semear, pegar um borrifador, né? E já molhar o meu substrato. Esse aqui já estava um pouquinho úmido, eu vou molhar bem pouco. Então, olha só, aqui já completei, tá? A minha bandejinha. Agora eu vou completar essa daqui, que é a minha bandejinha de casquinha de ovo. Vou colocar aqui o substrato. Então, pego as minhas sementes. Vou começar com a melissa. Vamos ver o tamanho da sementinha da melissa. Isso é muito importante, né? A gente saber se a quantidade de sementes que a gente vai colocar em cada célula, né? Olha só o tamanho das sementes da melissa, né? Elas são bem pequenininhas mesmo. Então, um pacotinho desse aqui vai dar muitas mudas de melissa. Então, quando as sementes são muito pequenininhas assim, a gente tenta colocar no máximo 2 em cada célula, tá? Então, a gente separa aqui, ó, 1, 2. Se a gente conseguir colocar uma, melhor. Mas a gente coloca 2, né, para que elas, pra gente depois escolher. E depois a gente pode separar também, dividir, tá? Então, aqui eu vou fazer pequenos buraquinhos, ó, nas células. E venho aqui colocando 2, 3, às vezes vem mais, né? Porque elas são tão pequenininhas, né, em cada célula dessa. Então, eu coloquei as sementinhas aqui na célula. Como elas são tão miúdas, tão pequenininhas, o que é o ideal? Eu não apertar, tá? Não cobrir. E eu pego um borrifador e venho molhando em cima. Só de fazer esse movimento aqui, de molhar, elas já vão se acomodar em cada berçáriozinho desse aqui, tá? Então, elas não precisam cobrir, né? Porque elas mesmo vão estar imersas aqui, elas vão se ajeitar. Prontinho. Qual o local ideal para eu deixar essa minha bandejinha? Não é bom deixar no sol, né? Então, eu posso deixar num lugar sombreado. Se eu tiver um lugar coberto, melhor ainda, porque se vem uma chuva, elas podem não resistir, né? De repente, uma chuva forte, a gente já perde toda essa bandeja. Então, eu deixo no local coberto, né? Num local fresco, coberto e que tenha uma luminosidade indireta, tá? Não precisa ser uma luminosidade direta do sol, né? Muito pelo contrário. Nessa fase aqui, elas não precisam do sol direto, elas precisam apenas da luminosidade e aí elas vão germinar. Nessa outra bandejinha aqui, eu vou colocar as sementes de orégano. O orégano, ele germina rapidamente, tá? 6 dias, 7 dias ele já tá germinando. Depende muito do clima. Essas sementes de orégano, eu não consigo colocar só 1, 2 e nem devo, né? Então, eu posso deixar elas juntinhas, porque elas se desenvolvem muito bem. Então, eu pego uma quantidade assim, né? Pego com o dedo, ó, eu faço essa medida aqui e vou semeando aqui. Eu nem furei essa bandejinha, nem fiz muita caminha. Eu posso até fazer, tá? Fazer umas caminhas assim, mas bem de leve, tá? Então, eu já venho semeando o meu orégano aqui. E venho com o borrifador, tá? E borrifo aqui, né? Nesse primeiro estágio, as sementes não precisam de luz direta, né? Então, eu deixo ela num local bem fresco, né? E um detalhe bem importante, pessoal, quando a gente faz a semeadura assim, em bandejinhas, a gente não pode esquecer de regar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? De estar regando com borrifador todo dia, né? Tem que deixar úmido, né? Eu não posso
exagerar na rega e não pode faltar nem exagerar, né? Então, com o tempo a gente vai pegando o jeito. Mas todo dia dá uma borrifadinha. Se for um dia de muito calor, muito quente, muito seco, até 3 vezes no dia eu preciso molhar as minhas sementes, né? Não pode ser só uma vez, né? Agora, se for um dia mais úmido, mais fresquinho, às vezes até uma vez. Só que isso você vai sentindo. E a partir do momento que ela germinou, você vai deixando, ela vai se mantendo mais úmida ali. E logo você vai perceber a quantidade de água ideal, né, para cada tipo de bandeja, né? Tem algumas plantas que desidratam mais rapidamente e outras não. É isso, pessoal. Hoje falamos aqui sobre as sementes, né? Como a gente faz para germinar, como a gente coloca nas bandejinhas. E aí deixa seu comentário aqui. Gosto muito de saber o que vocês acham dos vídeos, né? De onde você é. É legal a gente saber com quem a gente está compartilhando, né? Compartilhando ideias, né? Conhecimento. E deixa aí seu like também e coloque aí o que você gostaria que eu publicasse aqui, colocasse, né? Eu sou uma apaixonada aí pelas plantas, pelas ervas, pela natureza, e eu tenho o maior prazer em mostrar o meu dia a dia, mostrar para vocês esse cuidado, né? E como poder usufruir de toda essa maravilha que a natureza nos oferece. É isso, pessoal, um beijão!